O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. E, no entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Jesus acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, em Belém, prezados irmãos e irmãs coligados conosco pela Rede Nazaré e pela Rádio Web do Santuário. Tivéssemos que resumir o tema da liturgia a partir da palavra, diríamos que é o tema da liberdade de Deus. Deus é livre. E como nós fomos criados à imagem e semelhança dele, eis que toca também a nós a liberdade, que o apóstolo Paulo chama de liberdade dos filhos e filhas de Deus. Assim, Deus foi livre para escolher qual daqueles jovens ele quis ungir como rei. E não foram os 6 primeiros, muito belos, muito esculturais. Deus não se deixou empolgar por nada da aparência daqueles jovens, pois, que lhes foram apresentados dos filhos de Jessé. Ao contrário, foi o último que nos faz entender, era o mais jovem, talvez até por isso mesmo diríamos o moleque dos filhos de Jessé. É este, levanta-te e unge-o, disse o Espírito, pois, a Samuel. E Samuel o ungiu, e desde aquele instante o Espírito veio sobre ele. A liberdade de Deus. Deus não se deixa envolver pela aparência. Deus conhece o coração da gente. Isso aos pecadores causa medo. Afirmar que Deus conhece o coração da gente. Era melhor que não conhecesse, assim pensamos nós pecadores, porque então Ele vai nos revelar. Mas aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, esses, embora pequem, dizem: puxa, que bom que Deus conhece o meu coração. Porque Deus sabe distinguir muito bem, e ninguém o engana. Deus sabe distinguir a malícia da fraqueza.
A fraqueza é alguma coisa que o pecador, ao se dar conta, chora, pede perdão, deseja muito a sua purificação, enquanto que o malicioso não. Se esconde e pensa que Deus é assim tão trouxa que não sabe da sua condição de pecador. A liberdade de Deus, que nos conhece a todos nós. Esta mesma liberdade de Deus a vemos também quando o Senhor conta a parábola ou relembra os episódios dos soldados de Davi que comeram o pão da propiciação, que eles não podiam, porque não eram sacerdotes. Mas sabe como é? A fome tem pressa. Então, mortos de fome, só tinham aqueles pães lá no altar. E o que eles fizeram? Vai desculpando aí, Senhor, mas nós vamos comer esses pães. Assim, Jesus lembra este acontecimento para falar da liberdade dos filhos de Deus. O apóstolo São Paulo diz: vós não recebestes um espírito de escravos, espírito de servos, não recebestes esse espírito para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos, o qual espírito possibilita a boca do filho clamar Abá, que quer dizer papai. Chamar a Deus com a liberdade de Jesus, o qual chamava a Deus do céu de Abá, que era a palavra com que a criança hebraica, com que a criança chamava ao seu pai terreno. Abá, que quer dizer papaizinho. Jesus assim chamava o Pai do céu, papaizinho. E o apóstolo diz que nós recebemos o Espírito para também podermos ser capazes de chamar a Deus de papaizinho. Não recebestes um espírito de escravos, de servos, mas o espírito dos filhos de Deus. A liberdade, então, que Deus nos concede. Por isso, Davi e seus soldados, reconhecendo a paternidade divina e com fome, mandaram brasa nos pães que estavam lá sobre o altar. Isso porque, com fome em dias de sábado, em que os judeus não podem fazer nenhum movimento com as mãos, nem abrir portas, nem carregar nada. Eram, por isso, proibidos de usar as mãos para desbulhar as espigas do trigo ainda novo, que é suculento, como o milho verde, que tem uma espécie de um sumo e é nutritivo. Assim também, mortos de fome, os discípulos de Jesus, pois, comiam, debulhavam, e se debulha com as mãos, não é com os pés. E por isso a observação dos fariseus: olha, eles fazem dia de sábado o que não é permitido. Queridos irmãos e irmãs, o tema da liberdade dos filhos de Deus. O que move a liberdade dos filhos e filhas de Deus? O amor. O amor. O grande doutor da igreja, Santo Agostinho de Hipona, cunhou uma frase, pois a qual afirma: ama, vírgula, e faz o que bem entendes. Ama e faz o que queres.
numa interpretação superficial desta frase, levados também por uma ideia superficial do que seja amar, o dissoluto, o permissivo diz: então, vamos cair, pois, em tudo que não presta, no sentido que a permissividade nos manda, já que a frase é esta. É como se fosse livres para fazer tudo o que não presta. Não. Precisamos entender na dimensão mais profunda do que é o amor, especialmente o amor do cristão. E nós entendemos sempre o amor do cristão à sombra da cruz do próprio Senhor. Ama. Naquele sentido que Jesus diz, não tem amor maior, não tem amizade maior do que aquele que dá vida. Então quer dizer que o amor tem disso, dar a vida. Senão não é amor. Senão é exploração, é aproveitamento. Ou se quisermos, é até paixão, que nós sabemos quão perigosa é a paixão, mas não é amor. Porque o amor verdadeiro é aquele que faz dar a vida pelo outro. Portanto, assim iluminados pela palavra, compreendemos melhor a máxima de Agostinho: ama e faz o que bem entendes. Porque neste caso, o amor então não nos permite, não nos autoriza fazer aquilo que poderíamos entender de nocivo, de errado, de exploração, de aproveitamento, que naquele caso o amor então nos autorizaria. Ou seja, aquele que ama de fato não faz o mal. Aquele que de fato ama não explora. Aquele que ama quer o bem, mas o bem verdadeiro, o bem que constrói, o bem que soma. E, como dizia uma frase lá do padre Fábio de Mello, o melhor mesmo é ter amigos que querem para nós o mesmo que Deus quer. Como é bom ter amigo que queira para nós o mesmo que Deus quer. E certamente Deus não vai querer para nós amigos que nos queiram mal, que nos façam mal, que nos explore, que nos engane, que nos reduza, que nos faça sofrer. O tema da liberdade é quanto mais profundo e interessante, especialmente para iluminar nossa vida, nossa conduta, nosso pensamento primeiro, porque é o pensamento que comanda a conduta nos tempos de hoje, quando vivemos muito mal entendidos, muitos conceitos errôneos do que seja de fato o amor. Nunca esqueçamos, o amor cristão é sempre iluminado pela sombra da cruz. Não tem amigo, não tem amor maior que aquele capaz de dar a vida. Um instante de silêncio.